Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Hoje temos o prazer de entrevistar Luiz Chizu, gerente de gestão empresarial da Associação Brasileira da Indústria Química, ABIQUIM. Obrigado, Luiz, por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite aí ao amigo caminhoneiro. Estamos aqui agradecendo a oportunidade de estar aqui presente. Nós aqui agradecemos a sua predisposição em vir aqui nos passar algumas informações sobre este estudo bastante relevante que a ABIQUIM fez recentemente, que mapeia fluxos logísticos de produtos químicos e identifica melhorias para os modais de transporte. Você poderia nos contar o que os motivou a desenvolver o estudo e de que forma as melhorias serão aplicadas, Chizu? Bom, a gente sempre coloca, né, é sabido que a indústria química é a indústria que alavanca os demais segmentos, né? Então, a base de qualquer setor é a indústria química, né? Então, desde o produto final, aí, quando nós utilizamos uma pintura no caminhão, fazendo o exemplo do caminhão, ou a própria construção do caminhão, isso veio de uma matéria-prima que se originou a partir de uma reação química ou da química, né? E com esse sentido, nós trabalhamos assim, que a indústria química deve ser fortalecida porque não existe um país forte sem que tenha uma indústria química forte. E dentro do elo do fortalecimento da indústria química, nós temos a questão logística, é a questão mais importante sensível, para o setor, né? E sensível, né? O país tem extensões continentais, né? A indústria química está centralizada em alguns polos e nós temos que distribuir esses produtos químicos ao longo de toda a rota, né? E quem nos faz isso é a logística, né? Então, uma indústria química competitiva tem que ter uma logística adequada e competitiva. Eficaz, né? Eficaz. Em razão dessa questão, começamos a trabalhar nesse sentido aí. Tá. E esses estudos, o que você pode nos antecipar aqui dos resultados deles? O estudo ele é focado nas questões básicas de infraestrutura, né, infraestrutura logística, nas questões regulatórias e nas questões de comércio exterior, né? O Brasil hoje, em termos químicos, nós movimentamos em 2016 cerca de 146 milhões de toneladas de produto, né? Esses produtos são transportados aí ao longo de todo o país, né? Sendo que desses 146 milhões, cerca de 80 a 90 milhões de toneladas corresponde ao fluxo interno de produtos. E os demais, cerca de 25, 30 milhões de toneladas, corresponde à importação e exportação. Esse produto integrado em exportação e importação, né, toda essa movimentação faz com que seja necessário uma excelente infraestrutura, tanto na importação dos produtos, na exportação e nas questões de infraestrutura de transporte entre os estados. Nesse sentido, Chizu, quais as melhorias que irão impactar no transporte rodoviário de carga? Você poderia nos dizer especificamente? No transporte rodoviário de carga, o que nós levantamos, estamos com pleitos, né? Nós elaboramos vários pleitos. Os pleitos estão relacionados a aumentar o índice de pavimentação, né, das estradas, duplicação de algumas rodovias, principalmente no eixo sudeste e nordeste, que é o fluxo do polo petroquímico de Camaçari para o polo consumidor do estado de São Paulo, né, e demais regiões, do polo petroquímico do Rio Grande do Sul para São Paulo. Então, aumento da duplicação das rodovias, as questões de melhorar o índice de pavimentação, melhorar a qualidade das rodovias. Estamos também a questão das privatizações e também trabalhamos no sentido de favorecer a integração logística em diversos outros modais. Com outros modais. Isso. Chizu, nós sabemos que no que diz respeito a problemas com pavimentação de estradas, esses problemas eles são mais acentuados nas estradas que não são concedidas, né? Que estão aí sobre a responsabilidade do DENIT, enfim.
porque as estradas concedidas, em via de regras, elas até têm um estado de conservação melhor, né? Nesse sentido, você pode nos indicar uma estrada que venha a ser o pleito de vocês, uma rodovia que venha a ser o pleito de vocês? Nós fizemos o nosso mapeamento, né? Nesse momento ainda não está disponível lá para o público em geral, estamos ainda selecionando e, na realidade, esse trabalho ainda está sendo realizado. Estamos realizando agora um mapeamento da região sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Assim que tiver todo esse material concluído, com os pleitos levantados, esse material vai estar disponível. E esses pleitos serão para os governos? Para os governos. Os para governos estaduais e o federal. E o federal e, eventualmente, se necessário, nos municipais também. Né? A responsabilidade do município por rodovias é muito pouco. De rodovias não, mas aí existem as questões regulatórias, né? Que existem municípios que tenham algumas interferências com relação à passagem de produtos químicos e tal. Então, como eu disse no início, o objetivo é regulatório, infraestrutura e comércio exterior, né? Então, ele abrange. Só complementando, você disse com relação às concessões, né? Se você olhar nesse estudo um mapeamento que já temos, né? Se você comparar as melhores rodovias hoje existentes, estão na região sul, né? Praticamente na região São Paulo, né? Sudeste, né? E são as rodovias concedidas. Né? Então, esse é o exemplo que a gente gostaria de ter. Das 20 melhores rodovias, segundo um estudo de uma entidade de empresas de transporte de cargas, das 20 melhores rodovias, 19 estão em São Paulo. Né? E a melhor delas é a Bandeirantes, é a rodovia Bandeirantes, que de fato é uma rodovia que nós podemos, quem conhece as autoestradas fora do país, né, sobretudo na Europa, não tem dificuldade nenhuma. A Bandeirantes pode ser comparável a uma autoestrada da Europa sem problema nenhum. E de qualquer país, Áustria, Alemanha, qualquer país da Europa pode ser comparada. Isso com relação ao tráfego e também com relação a um atendimento a uma eventual emergência. A segurança de tráfego em relação à infraestrutura da pista, né, da rodovia, a condição de trafegabilidade e a condição de atendimento ao usuário. Exatamente. A rodovia Bandeirantes, nesse sentido, a gente faz questão de parabenizar a Autoban, na figura do Dr. Maurício, que é o presidente da Autoban, a empresa que concede, que administra a Anhanguera Bandeirantes. Eles têm um trabalho muito bom na rodovia Bandeirantes. Shizu, um momento. Vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando Luiz Shizu, gerente de gestão empresarial da Associação Brasileira da Indústria Química, ABIQUIM. De acordo com o estudo, haverá migração de modais, como você estava falando, porque hoje nós temos aí praticamente 60%, 70% do transporte até mais, de 80% a 90% é transportado por via rodoviária. Né? E nós temos algumas condições de trafegabilidade em rios, né, a própria ferrovia, enfim. E como que ficará o transporte rodoviário nesse sentido?
O transporte rodoviário ele é sempre par e necessário para a utilização de outros modais, né? O trem sai de um hub que vai ter que ser distribuído para uma determinada região. O navio chega no porto, né? O produto tem que chegar no porto para ser embarcado e tem que sair do porto para ser desembarcado e distribuído ao longo do território, né? Então, isso, no nosso trabalho, a gente avalia que o caminhoneiro ele vai continuar trabalhando e tendo produto para ser transportado. E vai nos favorecer, né, no sentido de nos favorecer o caminhoneiro, no sentido de que ele vai fazer mais rotas curtas com tempos menores. Isso favorece a própria questão do descanso, a proximidade com a família, a segurança nas estradas. Então, a gente vê por um lado positivo, né? Porque, como já diziam aí no passado, sem caminhão o Brasil não anda, né? O Brasil então, para, né? De fato, nós precisamos ter essa integração. Comparativamente com outros países, né, comparativamente com os Estados Unidos, a longas distâncias se muda para modais onde tem grandes volumes, né, e longas distâncias, grandes volumes, né, para ser competitivo. Essa é a questão. E essa é uma preocupação que nós temos que ter, né? Sim, sim. A competitividade. Isso. A Biquim chegou a fazer alguma análise sobre os impactos no transporte rodoviário de cargas com a migração de parte da carga, que hoje é transportada de forma terrestre, para o modal aquaviário, por exemplo? Como seria esse cenário? Sim. Nesse estudo, o objetivo é que nós tenha favorecido a questão do uso da cabotagem para quando tenho distâncias superiores a 300 quilômetros e grandes volumes, cerca de 60 mil toneladas ano de produtos. Então, isso favorece migrar para a cabotagem, né? Infelizmente, a malha ferroviária para a indústria química ela não é muito adequada, mas também estamos trabalhando no sentido de utilizar as que estão em uso, em parceria com outros produtos. Como eu disse, onde tem produto químico, tem outra indústria. Então, onde tem outra indústria, favorece a entrada de outros produtos químicos. E isso favoreceria a utilização da malha ferroviária, né? Não estamos pensando em sugerir criar novas malhas, até porque nós estamos pensando em trabalhos de curto, médio e longo prazo, né? Então, uma malha ferroviária não se constrói assim rapidamente. Então, o que nós temos, a ideia é reaproveitar, discutir a utilização em parceria com outros produtos. Essa questão da cabotagem, que é o modal aquaviário, é um dos grandes, eu não vou chamar de empecilho, né, porque não vem a ser um empecilho, mas um gargalo, né, que é registrado pelas empresas que utilizam esse modal, é a questão portuária. Certo. Né? Nós sabemos que hoje os nossos portos eles já estão saturados. A gente investe lá em portos em Cuba, enfim, em outros países, e os nossos portos aqui já estão saturados com o recebimento de cargas e o despacho de cargas. Como que vocês avaliam essa questão e o que seria necessário para que essa demanda possa ser atendida? Nós estamos com um grupo de trabalho específico para portos, né, focado principalmente Porto de Santos e Aratu, é onde nós temos o maior interesse, né, por causa do polo petroquímico lá, e aqui por causa do polo e do consumo, né? E nesse trabalho estamos discutindo a questão da fiscalização da prioridade de atracagens. Nós estamos discutindo a questão do aprofundamento do leito, né, da dragagem. Que é uma dificuldade, sobretudo para grandes navios, né? Exatamente, né? E hoje, falando novamente em competitividade, os grandes navios é que estão tornando o modal competitivo, né? Estamos discutindo em favorecer o percurso no eixo onde se tem os portos e as centrais químicas, né, que seria Nordeste, região Sul,
sudeste, né? Tem o Porto de Rio Grande, Porto aqui em Santos e Porto de Camaçari, Salvador e Aratu. Existem trabalhos assim focados nesses portos principalmente, né? Estamos também discutindo a questão da infraestrutura portuária, na questão de movimentação dos portos, né, para não acontecer aqueles engarrafamentos aí em épocas de temporadas, né, isso que é muito comum, nos né? Preocupa para a indústria química e como cidadão também, porque você acaba perdendo a CODESP, mobilidade. por intermédio da Secretaria Nacional de Portos, ligada ao Ministério do Transportes, até instituíram há 2 anos a questão do agendamento. Certo. Mas mesmo com agendamento, em época de safra, é uma judiação. E nós temos também a questão de infraestrutura portuária no sentido de depósito para granéis líquidos, né, que é o que a indústria química trabalha, né? Então, também precisaria de um certo investimento aí privado ou não, mas estamos trabalhando nesse sentido. Agora, a Abiquim, nesse estudo, Shizu, previu algum tipo de treinamento para os operadores dos modais, por exemplo, como os condutores, os transportadores autônomos, enfim, vocês viram essa necessidade? Não chegamos nesse detalhe nesse momento, né? Com relação a treinamento nos modais, a gente tem trabalhado, por exemplo, na questão dos rodoviários, nós temos alguns programas que a Abiquim adota com relação ao olho vivo na estrada, que é um treinamento de capacitação aí relacionado à parte comportamental do motorista, né? Nós temos isso visando a segurança da carga e a segurança na estrada. Principalmente do motorista. O olho vivo na estrada, ele é focado no comportamento do motorista, né? Ele não tem essa preocupação com a carga e nem ele é, como diz, um programa comportamental com relação visando a segurança diária do motorista, né? A Abiquim patrocina esse programa junto com o SESC-Senat, NTC, a BTLP, né, que são os parceiros aí ligados ao transporte. E tem também um programa que hoje nós estamos em parceria com o Childhood, que é na mão certa com relação à prostituição. Fazem um trabalho muito bonito. Infantil, né? Então, o abuso de crianças e adolescentes, né? Então, a gente também patrocina participa, somos apoiadores desse programa. Então, nesse sentido, certamente, na medida que formos chegando, avançando nesses modais, certamente nós vamos estar lá presentes, né? Shizu, só mais um momento. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando Luiz Shizu, gerente de gestão empresarial da Associação Brasileira da Indústria Química, Abiquim. Luiz, vamos falar um pouco sobre a questão da segurança. O que é e qual a dinâmica do SASMAC, que é o Sistema de Avaliação de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade da Abiquim? Isso. O SASMAC é um programa, já está aí há mais de 20 anos na Abiquim, né? Ela foi trazida da Associação da Indústria Química da Comunidade Europeia, né? E ele se baseia num questionário, cerca de 600 questões. Dentro dessas questões, elas são classificadas em mandatórias, da indústria e de melhoria contínua, né?
sendo que numa primeira A avaliação... gente pode dizer que o SASMAC ele é proveniente de uma certificação? Ele é uma certificação. É uma certificação de terceira parte. A Abiquim faz a gestão do programa. Nós treinamos e qualificamos os auditores, né? Os auditores têm que passar por um treinamento intensivo dentro da Abiquim, passar por uma prova, ter uma nota mínima, e só assim ele é classificado como um auditor qualificado. E aí a empresa que quer o SASMAC, ele contrata esse auditor, independente da Abiquim, a Abiquim não tem nenhuma interferência nisso, ele contrata, faz a auditoria e, passando na auditoria, ele recebe o certificado, né? Uma das exigências do SASMAC para a contratação de terceiros é a realização de um laudo de opacidade. Certo. Que está relacionado ao meio ambiente. Isso. Na realidade, o SASMAC, como eu disse, ele tem questões mandatórias, são as obrigatórias. Então, se existe na lei, ele tem que ser cumprido. Okay. E ele é mandatório. Então, teste de opacidade, a CETESB exige aqui no Estado de São Paulo, exige. Então, você atende? Não atende. Então, se não atendeu, ele não passa para a questão seguinte, né? É como uma licença. Você tem habilitação? Está vencida? Sim. Então, ele nem quer saber se a próxima questão. Se você contempla as outras etapas. Isso. Ele é assim. E tem as questões que nós chamamos da indústria, né? As questões da indústria são as questões que as indústrias químicas acham necessária como uma boa prática. Então, uma parte dessas questões são obrigatórias de serem atendidas, né? E à medida que você vai aumentando o tempo de certificação da sua empresa, vai aumentando a obrigatoriedade dos requisitos da indústria e dos requisitos voluntários. Basicamente, trata-se de um sistema que monitora e avalia os transportadores de produtos químicos no país. Isso. Você tem indicadores sobre essa avaliação, principalmente no item acidentes rodoviários? Temos. Como estamos e o que precisamos melhorar? Nós temos, a Abiquim controla anualmente, nós temos uma coleta de dados, de indicadores, nós coletamos as informações tanto da indústria química, né? Então, os nossos associados têm que nos passar o volume transportado, a distância, a carga, a quantidade, e o número de acidentes, número de fatalidades nos acidentes, o grau o grau do acidente, né? Se ocorreu fatalidade ou não, né? E os nossos associados, nós temos associados que nós chamamos de parceiros, que são os transportadores, né? A Abiquim também tem essa abertura de associar os transportadores. Eles também nos passam. Quando você diz os transportadores, são empresas de transporte de carga. Empresas de transporte de carga, né? E essas empresas também nos relatam a distância percorrida, o volume transportado e o número de acidentes e o tipo de acidente envolvido. E no final do ano a gente compila esses dados, ele fica disponível no site da Abiquim, é só entrar lá, e nós classificamos, um indicador que nós colocamos é número de acidente por 10 mil viagens. Então, você faz uma viagem, 10 mil viagens, quantos acidentes ocorreram. E nesses últimos 10 anos, nós caímos de cerca de 4 acidentes por 10 mil viagens para 0,1 acidente. Quer dizer, tem que ocorrer 100 mil viagens para que tenha um acidente. Um acidente, que é um índice bastante razoável, né? Que a segurança nessa área de transporte de produtos químicos, ela é muito grande, né? Existe essa preocupação, até porque um acidente com um veículo desse, ele pode causar proporções enormes, né? Isso. Na verdade, a maior preocupação da indústria química mundial está relacionado, principalmente, ao primeiro elo importante da cadeia produtiva da indústria química que nós falamos. E quem é esse elo? É o transporte, né? A indústria química, ela faz todo o seu trabalho dentro da indústria, né? E ela entrega o seu filho na mão do caminhoneiro, né? E o caminhoneiro é que vai transportar esse produto, a área de logística, né? Então, a importância da capacitação de quem nós contratamos é muito importante, né? E é nessa tecla que a gente sempre bate, né? Da importância da qualificação. E o SASMAC é uma ferramenta de qualificação hoje nós temos focado
em rodoviário. Certamente, à medida que os outros modais chegarem, nós também vamos implementar. E aproveitando a conversa aqui sobre o SASMAC, caminhoneiro, nós lembramos a você que a FETRABENS e os sindicatos filiados mantêm o Compensar, que são viaturas, obviamente, itinerantes, que fazem a inspeção veicular para teste de opacidade no seu caminhão. Então, você que presta serviço para empresas que são certificadas pelo SASMAC, lembre-se de fazer o teste de opacidade, ok? Shizu, com qual frequência são apuradas ocorrências de acidentes rodoviários dentro do SASMAC? Na realidade, a ocorrência ela é coletada anualmente, né, dos nossos associados, como eu citei anteriormente. O acompanhamento, normalmente, o sistema, né, a ABIQUIM, a Indústria Química Mundial, tem um programa que chama Atuação Responsável. Né? Esse programa Atuação Responsável, ele surgiu na década de 80, em virtude dos grandes eventos químicos, né, de acidentes químicos, e hoje nós temos aí mais de 60 países que adotam esse programa, e o Brasil adota esse programa e a ABIQUIM coordena. Dentro desse programa, ele tem um sistema de gestão. E dentro do sistema de gestão, um dos requisitos fala em indicadores. Então, para você ter esses indicadores, então você tem que ter um acompanhamento contínuo da sua performance. E dentro desse acompanhamento contínuo da sua performance está a questão dos acidentes, né? Então, a ABIQUIM não coleta essa informação mensalmente, mas o associado, ele obrigatoriamente tem que ter essa informação. À medida que ocorre, ele já vai revisando e atualizando o que nós chamamos de KPI, que são os indicadores de performance, né? Não só de acidentes, mas de consumo de combustível, emissão, enfim, todos os dados que são relatados no final do ano, como eu disse, para a ABIQUIM, que nós publicamos, e esse número nós enviamos para uma entidade internacional que consolida os números da indústria química mundial. Luiz Shizu, levando em consideração a movimentação atual de produtos químicos no país, como você disse, que hoje aproxima-se de 132 milhões de toneladas, certo, entre vendas internas, exportação e importação, qual seria a estrutura ideal de logística para o transporte? Como eu citei logo no início, a ideia é curtas distâncias rodoviárias, né? Longas distâncias, seria distâncias acima de 300 quilômetros, né, na costa, o modal de cabotagem, né, e com volume de cerca de 60 mil toneladas ano, né, isso seria favorável à cabotagem. E de 50 mil toneladas e uma distância aí acima de 200, ferroviário, se isso fosse disponível. Esses números não são inventados pela ABIQUIM, na realidade são números de benchmark que nós realizamos com outros países, né. Então, se você pegar um modelo, um país da qual nós gostaríamos de ser semelhante, os Estados Unidos, nas questões logísticas, são esses números. Eles utilizam o ferroviário ao invés do aquaviário. Nós estamos favorecendo o aquaviário por causa da nossa costa e da nossa disponibilidade dos polos petroquímicos. Agora, eu te fiz essa pergunta, Shizu, pelo seguinte, e quando a ABIQUIM avalia que vai atingir esse estágio? Então, nós fizemos um convênio com a EPL, que é a Empresa de Planejamento e Logística do Ministério dos Transportes, né? Estamos com um grupo de trabalho junto a esse ministério, né? Então, a gente tem oferecido essas informações, tem trocado informações, tem discutido, temos participado de diversos fóruns, né? Estamos programando audiências aí com diversos ministros, já realizamos com outros ministros, então a gente tem trabalhado nesse sentido. Nós também sabemos que nós temos soluções imediatas, né, nas questões, algumas que podem ser resolvidas de imediato e outras que a gente sabe que são de médio e longo prazo, né? No próprio AEPL tem planejamento para 50 anos, né? E dentro do nosso estudo tem itens que são para 50 anos, né? Mas nós temos itens que, resolvendo agora, daqui a pouco já estamos aproveitando. Largo no sentido de chegar ao momento ideal. Nós a gente sabe da questão financeira do país, né? Então não adianta nós pedirmos para duplicar todas as rodovias, que não é o que. Então temos que priorizar o que deve ser duplicado, onde deve ser duplicado, e estamos trabalhando também em sinergia com outros setores e outros segmentos, né? Porque
porque favorecendo a indústria química, como eu disse desde o início, vai favorecer as demais também. A indústria como um todo. Luiz Chizu, gerente de gestão empresarial da Associação Brasileira da Indústria Química, ABIQUIM, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e deixamos o espaço aberto para que você deixe uma mensagem ao amigo caminhoneiro. Ok, eu agradeço novamente aí a oportunidade, agradeço a oportunidade de falar com um amigo caminhoneiro, né? Eu venho de uma família, meu sogro foi caminhoneiro bastante tempo, né? Então é um prazer aqui estar com vocês, como eu disse no início, né? Sem caminhão o país para, né? Exatamente. Então, é isso, e sem a química o país não reage, então precisamos dos dois. Então estamos... Obrigado. E agradecemos, então, a sua presença, a sua audiência, que é sempre sinal de prestígio para a gente, e até ao próximo programa do Transportador. Muito obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.